Bom dia! Bom dia! Estamos iniciando mais um Jornal Fruticultura Nacional. Hoje apresentaremos mais um programa da série Fruticultura de Clima Temperado, colocando em destaque nos campos de cima da serra o município de Vacaria, conhecida por produzir variados tipos de frutas, de onde fala a repórter Margarete. Bom dia, Marcele. Bom dia, Clodomar. Estamos aqui em Vacaria, onde é conhecida pelas suas baixas temperaturas, para mostrar um pouco mais da fruticultura local. Vacaria se destaca no cenário nacional como sendo a segunda maior produtora de maçã e também uma das maiores produtoras de pequenos frutos, além das culturas de oliveiras, uvas viníferas e nozes pecanas em áreas experimentais. É com você, Marcele e Clodomar. Muito obrigada, Margarete. E como sabemos, dentro da área da fruticultura é necessário estar sempre buscando novas técnicas de aprimoramento. Técnicas essas que vão desde a escolha das cultivares até a comercialização. Dentro da cultura da maçã, uma das mais exploradas no município de Vacaria, é de extrema importância conhecer algumas técnicas e métodos de propagação, que consistem em multiplicar plantas de interesses comerciais. Conheceremos agora duas das técnicas utilizadas para multiplicar plantas maceiras, com o formando de Tecnologia e Fruticultura pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, Jeane Almeida Melo. Bom dia! Para a produção de frutas de qualidade em um pomar de macieira, são necessárias inúmeras práticas durante todo o seu ciclo. Hoje iremos falar um pouco sobre a produção de mudas de maçã. Mudas de boa qualidade morfológica, fisiológica e fitossanitária são essenciais para a implantação de um pomar com elevada produtividade e com frutificação precoce e regular, bem como com uma boa longevidade. Primeiramente, precisamos saber que a planta comercial é produzida de 2 ou até 3 plantas diferentes, chamadas de porta-enxerto, filtro quando a mesma possui e copa. Essas partes individuais são propagadas no início por propagação sexuada e são selecionadas as melhores plantas como plantas matrizes. A partir das plantas matrizes são retirados os materiais necessários para a produção das mudas. Para iniciar, precisamos produzir os materiais de cada parte da planta que são produzidos por mergulhia de cepa, que se trata de fazer um corte reto na planta matriz de 2 a 4 centímetros acima do solo para que estimule o brotamento de novos ramos nessa planta, levando em consideração que essa prática deve ser realizada em torno do mês de agosto, antes da brotação. 2 a 3 meses após o corte do matrizeiro, já estarão brotados de 3 a 5 ramos por planta matriz, com o tamanho girando em torno de 10 a 15 centímetros. Nessa fase, deve ser feita a montoa, para que os ramos produzam raízes para posteriormente serem coletados, isso no caso dos porta-enxertos. Já nos materiais de copa e de filtro, que não serão usadas raízes, que não serão necessário fazer a amontoa. Após os ramos atingirem o diâmetro desejado pelo produtor, que gira em torno de 1 milímetro, 1 centímetro de diâmetro, o produtor fará a coleta dos materiais separando os porta-enxertos dos filtros e das copas, com bastante cuidado para não ocorrer a mistura dos materiais. Posteriormente se faz a enxertia, que pode ser de 2 formas, a enxertia de mesa ou enxertia de dupla fenda. A enxertia de mesa é a mais simples. Pegam-se as 2 partes da planta a serem enxertadas e se faz um corte transversal nos ramos, que une os mesmos, isolando para que fiquem unidos até a sua soldadura, e aí estará pronto o enxerto da planta. Já no enxerto de fenda dupla, se faz necessário o corte em bisel, também com a fenda longitudinal para as 2 partes a serem enxertadas, para que se encaixe melhor e uma forma mais rápida faça a soldadura desse material, sendo isolado também o encaixe após as partes. Atualmente se tem uma nova ferramenta, que é uma tesoura de enxertia, que faz o corte nas 2 partes de uma forma que ele se encaixe perfeitamente.
Isso ocorrendo melhor ainda o acabamento do enxerto. Agora vamos para a parte prática. Para a parte prática necessitaremos de uma tesoura de poda comum, uma tesoura de enxertia, um canivete comum e a fita de enxertia. Para começar, vou mostrar a enxertia de mesa. É bem simples. A gente faz o corte transversal da planta com a tesoura de poda, usando essa estaca que será o cavalo, o porta-enxerto. E nessa outra parte da planta, que será a copa, faz também o corte transversal. Da mesma forma, coloca as duas juntas e faz o amarreio desse enxerto com a parte da copa, de forma que fique bem firme e não entre água nesse enxerto. Como vocês podem ver, na enxertia de dupla fenda se faz o corte com o canivete de maneira que ele fique em bisel e faz a abertura da fenda na parte da copa, da mesma forma se fazendo na parte do porta-enxerto do cavalo. Une-se de forma que as fendas se fixem uma dentro da outra, e também usa a fita de enxertia de forma a anexar os dois, a copa com o porta-enxerto, juntando as duas partes da planta. Com a tesoura de enxertia fica bem mais simples. Tu pega o cavalo, faz um corte no cavalo, fazendo o corte conforme a ferramenta, e depois da mesma forma na copa, cuidando sempre para deixar do lado correto. Faz um encaixe dessas plantas. Vocês veem que dá um acabamento muito mais bonito e se encaixa de maneira bem correta as duas plantas. Também se usa a fita para impermeabilizar e proteger esse corte, ficando um enxerto com acabamento muito mais perfeito do que os outros métodos. Então vocês podem ver as estacas prontas aqui, todas estão formadas. Bom, pessoal, por hoje é isso que eu gostaria de apresentar para vocês. Espero que consigam fazer um ótimo trabalho de produção de mudas e até a próxima. No próximo bloco, tiraremos a dúvida de um pequeno produtor interessado em diversificar a sua produção. Vocês que querem um produto revolucionário, você atleta que sente cãibra, dor nas costas, tenho a solução para a sua vida. Você que não aguenta mais pagar um absurdo na carne, temos um produto a preço de banana. Você que é preguiçoso, que tem preguiça de lidar com os alimentos, temos um alimento ideal para a sua vida. Banana com embalagem própria, fácil de lidar, que vai salvar a sua vida. Amiga dona de casa, olhe fixamente para essa deliciosa maçã. Toda vez que a senhora sair com seu filho, vai ouvir minha voz dizendo: compre maçã, compre maçã. Agora a senhora vai acordar. E mesmo assim vai ouvir minha voz dizendo:
Compre maçã, compre maçã. Maçã, o alimento saudável para seu filho. Quente hoje aqui, né? Uhum. Você não é daqui não, né? Uhum. Essa frutita aí tá boa mesmo? Uhum. Ô tio, aperta o 21 aí pra mim. Agora leremos a carta do Sr. Damião Miquelon, que faz questionamentos quanto à propagação de mudas de amora. Caros Clodomar e Marciele, aqui quem vos escreve é Damião Miquelon, assíduo telespectador de seu programa. Sou de Monte Alegre dos Campos, possuo uma pequena propriedade aqui na Enxovia, onde moramos eu, a mulher e 3 filhos. Trabalhamos com uva Bordeaux e leite e temos interesse em diversificar a produção para manter meus filhos morando e trabalhando aqui no sítio. Gostaríamos de mais informações a respeito da produção de mudas de amoreira. Agradeço desde já a informação. Fiquem com Deus, Senhor Damião e família. Caro Senhor Damião, para sanar sua dúvida, encaminharemos sua carta para um produtor que também é tecnólogo e já possui um pomar de amora estabelecido. Clodomar, bom dia Marciele. Estou aqui com o Sr. João, que é tecnólogo em fruticultura formado pela UERGS e possui um pomar com 2 hectares de amora e responderá ao seu questionamento. João, qual é a melhor forma de propagar mudas de amoreira? Bom, então, primeiramente, bom dia para o Sr. Damião. Uma das formas de a gente propagar a cultura da amoreira é através da estaquia. Então, no que consiste a estaquia? A estaquia consiste em a gente vir até a planta e fazer a coleta aqui das estacas. Fazer a coleta das estacas, deixar elas com um comprimento de aproximadamente 30 centímetros e levar ela para uma casa de vegetação e fazer o processo do enraizamento e depois colocar a embalagem individual e aguardar até o início da sua brotação. Bom, então, seu Damião, a gente fez a coleta das estacas lá no pomar, agora a gente trouxe para uma casa de vegetação. Só para lembrar o senhor que a época indicada para a gente fazer a coleta das estacas e o enraizamento é nos meses de julho e agosto. Depois que o senhor coletou a estaca lá no campo, então traz para a casa de vegetação, coloca numa solução com hormônio enraizador, que é o A e B, deixa por aproximadamente 10 segundos. E aí depois que passou os 10 segundos, a gente vai pôr as estacas nas embalagens individuais com um substrato. Um substrato ele pode ser comprado ou senão também ele pode ser feito em casa com um pouco de terra peneirada, com um pouco uma quantidade de areia e um adubo orgânico. A gente coloca as estacas então nas embalagens, completa com terra. E depois então a gente umedece bem com um pouco de água. Então agora estão prontas as estacas. Agora o cuidado que você tem que ter fazer irrigação diariamente, mantendo sempre
o recipiente bem úmido para acontecer o processo do enraizamento da muda. Quando falamos em fruticultura, nos vem à cabeça o consumo de frutas in natura. Ensinaremos agora uma deliciosa receita com uma fruta da época. Nessa estação, nada melhor que um bolo quentinho com chá. Uma das frutas abundantes no inverno é a laranja. Estou aqui com a Daiane, que hoje vai nos passar uma deliciosa receita de um bolo feito com a fruta. Ingredientes para o bolo de laranja: 2 xícaras de farinha de trigo, 2 xícaras de açúcar, meia xícara de óleo, 6 ovos, sendo que as claras são em neve, 1 xícara de suco de laranja sem água, casca de uma laranja, 2 colheres de fermento. Para a cobertura do bolo de laranja: 1 lata de creme de leite, meia xícara de leite, 1 colher de sopa de margarina, 3 colheres de sopa de açúcar, raspas da casca de uma laranja. Nós vamos fazer um bolo de laranja. Primeiro, nós vamos acrescentar os ovos. Em seguida, nós vamos acrescentar o açúcar aos poucos. Então tá, depois de acrescentar os ovos, o açúcar e você bater bem, ficar um creme bem homogêneo, você acrescente aos poucos o óleo e vá bater. Bem, dando continuidade à nossa receita, após misturar os ovos, o açúcar e o óleo, vamos acrescentar aos poucos o suco de laranja. Agora, seguindo o processo do bolo, nós vamos acrescentando aos poucos a farinha e batendo sempre. Após, coloque então as raspas de laranja e bata mais um pouco. Então, após colocar as raspas de laranja, acrescente as 2 colheres de fermento. Bata mais um pouquinho até misturar o fermento. Então agora vamos acrescentar as claras em neve e somente misturar no bolo, sem bater. Bem, então após incorporar as claras na massa, você coloca ela em uma forma untada e enfarinhada, em um forno pré-aquecido 40 minutos a 200 graus. Então, enquanto o bolo está assando, nós vamos fazer a calda. Para isso, a gente acrescenta o creme de leite, a margarina, o açúcar, as raspas de laranja, o leite. Vamos ligar o forno e vamos mexer até engrossar. Enquanto o bolo assa, conheceremos melhor uma técnica de propagação dessa fruta, que pode ser feita no quintal da sua casa. Bom dia, pessoal! Hoje estaremos fazendo uma demonstração de como fazer uma enxertia de borboleta, também conhecida como enxertia de gema. Consiste em inserir uma gema em uma outra planta usada como porta-enxerto. Para isso vamos precisar de uma fita de enxertia, um canivete e uma tesoura de pó. Primeiramente estaremos selecionando um ramo para a retirada da borboleta e vamos precisar de um porta-enxerto. O primeiro passo é fazer o corte no porta-enxerto. Vai ocorrer de 20 a 30 centímetros de altura do solo. Estaremos fazendo um corte na horizontal. Logo após, um corte na vertical, formando um T invertido.
Logo após, vamos retirar as folhas do ramo selecionado. E vamos escolher uma gema para ser introduzida. Com muito cuidado para não passar a mão na parte de trás, estaremos inserindo no porta-enxerto. O próximo passo é fazer a cobertura com a fita. Cobrindo toda a gema, começando de baixo para cima, para evitar a entrada de água e de ar. E por final, daremos um nó para que a fita não se solte. Próximo passo, a gente vai quebrar a dominância apical, fazendo a torção do ramo, para que toda a oxina da planta se concentre somente naquela gema. Então, estaremos amarrando para que a planta permaneça nessa posição durante aproximadamente 15 a 20 dias. Passado esses 15 a 20 dias, estaremos tirando a fita de enxertia. Se caso haja alguma brotação de baixo ou de cima dessa introdução que a gente fez, será feito o desbrote. Então está aí, pessoal, o método de enxertia por borbulina. Agora vamos com a previsão do tempo. Como ficará o tempo, Cassandra? Boa noite. As fortes chuvas que se encontravam no centro-oeste começam a perder força para uma nova frente de ar quente. E uma frente fria que vem da Argentina começa a predominar no sul do país, deixando o sul mais gelado. Mínimas em Vacaria foram registradas em menos 5 graus, São José dos Ausentes a menos 8. As máximas chegarão a partir de amanhã em 10 graus em Porto Alegre e 15 em Florianópolis. O elefante é fã de bergamota, o porco cor-de-rosa e o macaco também são. O panda e a vaquinha só querem bergamota, assim como a foquinha, o ursinho, o leão, o gato e a gaivota, o cachorro e a marmota. O rinoceronte só quer bergamota, mantém o seu filhote forte, não bolota. Trate os seus bichinhos com amor e bergamota. Jaime, o menino está com sede. Ainda bem que eu tenho sempre uma maracujina. Oi pessoal, a dica da Nutri de hoje vai falar sobre a importância e os benefícios de comer frutas diariamente. Quais são os benefícios de comermos frutas? Elas nos fornecem uma boa hidratação para o corpo, porque elas possuem um alto teor de água e colaboram para a eliminação das toxinas. Contribuem para o bom funcionamento do intestino, prevenindo a prisão de ventre. Possuem também fibras, que são altamente benéficas no tratamento ou prevenção de certas doenças, como colesterol elevado, pedras na vesícula, câncer do colo de útero,
diabetes, diverculite, hemorroidas e úlceras varicosas. A grande maioria é rica em vitamina C, como as frutas cítricas, o kiwi, o melão, o morango e as frutas tropicais. Elas aportam minerais essenciais, tais como o potássio, que é fundamental para a transmissão de estímulos nervosos e para o funcionamento normal dos músculos. Também elas ajudam na proporção adequada de água dentro e fora das nossas células. As frutas ricas em potássio são a banana, o kiwi, a nectarina, a ameixa amarela, o melão, a uva, cereja, damasco, ameixa, coco, abacate, abacaxi, maçã e o mamão. Outro mineral contido nas frutas é o magnésio. O mesmo está relacionado com a atividade intestinal, nervosa e muscular. Eles constituem os dentes e aumentam a imunidade e a defesa contra as doenças degenerativas e têm um suave efeito relaxante. Compreendem também antioxidantes. Frutas pequenas como mirtilo, amora, framboesa ajudam a proteger o organismo de doenças relacionadas com a deteriorização do sistema nervoso, doenças cardíacas e alguns tipos de câncer. A variedade de frutas é muito grande e você pode escolher a sua preferida. Vamos com as cotações agrícolas. E para você, dona de casa, que irá fazer sua feira hoje, segue o preço de algumas frutas do dia. Abacate, caixa com 30 quilos, R$ 82,50. Banana, caixa com 22 quilos, R$ 9,50. Maçã gala, caixa com 18 quilos, R$ 85,67. Maçã Fuji, 1 quilo, R$ 4,72. Morango, 1 quilo, R$ 14,00. Fonte AgroLink. E agora, para aqueles que, como eu, adoram uma festa, segue a programação das festas e eventos. Festa na roça, é alegria, o ano inteiro, é todo dia. Festa na roça, é a festa no arraial, todo canta, dança e pula, vamos todos chacoalhar. As plantas nativas começarão a ganhar destaque no cenário nacional, devido à pouca oferta e à procura de consumidores adeptos a produtos naturais. Na cidade de Vacaria, uma das plantas nativas mais conhecidas é a goiaba serrana. Iremos agora com a Annelise, que vai nos mostrar um pouco mais de como é fácil a propagação dessa cultura. Bom dia, pessoal! Meu nome é Annelise Silva de Oliveira, eu sou tecnóloga em fruticultura formada pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul e vim apresentar para vocês uma das técnicas mais simples, que é a oporquia. Hoje a gente vai fazer a oporquia nessa árvore que é uma frutífera aqui da Serra Gaúcha, que é a goiabeira serrana. Vamos lá! Lembrando que a técnica de oporquia elimina a fase jovem da planta, sendo importante para os viveristas e para culturas ornamentais. Então a gente vai precisar de uma planta matriz bem estabelecida, bem enraizada, e a gente vai precisar fazer a escolha de um galho promissor, que no caso será feita a técnica de oporquia neste galho aqui. Para fazer essa técnica, a gente vai precisar fazer um corte no galho em questão. Então a gente vai fazer o corte aqui e aqui, numa espécie de anel, vai retirar a casca desse galho e vai fazer o lenho ficar exposto. Através do anelamento, há um corte da seiva elaborada na descida até a planta, ou seja, na região do anelamento haverá o crescimento de raízes adventícias. Para essa técnica, a gente vai utilizar materiais bem simples que você pode ter na sua casa ou na sua propriedade, que são uma mistura de terra com adubo orgânico. Aqui a gente está utilizando esterco de curral, palhada, o plástico filme, canivete ou um objeto cortante para fazer o anelamento, durex e fita crepe. Após o anelamento, a gente vai fazer a preparação do substrato para pôr no galho do aporque. Após a fixação do substrato na área do anelamento, ele ficou assim. Depois de algum tempo, você vai ver o crescimento das raízes adventícias e esta muda já está pronta para o transplante.
Lembrando que a área que você vai cortar essa muda é logo abaixo a área do aporque. Ela pode ser transplantada tanto para o solo quanto para culturas em vaso. Hoje tivemos o prazer de enriquecer nosso conhecimento com a fruticultura de clima temperado, tendo em foco a cidade de Vacaria. Isso mesmo, Marcele. No próximo programa, continuaremos a série Fruticultura de Clima Temperado, mostrando as belezas dos parreirais da cidade de Bento Gonçalves. Tenham todos uma boa semana.